A Nova Zelândia entrou em lockdown no país inteiro por causa de um caso de coronavírus. Essa é a primeira vez desde março de 2020 que o país entra em alerta de nível máximo. Nós vamos contar tudo sobre a nossa experiência lá no início da pandemia. E quais são as expectativas para esse novo fechamento. Fala galera! Olá! Eu sou o Eduardo. E eu sou a Nicole. Nós somos o casal do Mochilar Eu Preciso. E hoje nós vamos falar sobre a pandemia na Nova Zelândia. Nós não tínhamos um Instagram de viagens quando a pandemia começou a acontecer, começou a ficar séria, então nem quem começou a nos seguir desde o início viu a gente relatar sobre como foi o lockdown na Nova Zelândia, porque aqui foi bem intenso mesmo, né? Eles tentaram controlar muito desde o início, conseguiram, bem sucedido. A verdade é que a gente só foi fazer o perfil meses depois, quando as coisas já estavam muito mais flexíveis e basicamente o país já tinha voltado à vida normal. Quando começaram a surgir os primeiros casos de coronavírus, a gente estava lá trabalhando nas cerejas, na colheita em 2019, dezembro de 2019. E a gente estava planejando uma viagem que a gente faria ali no início do ano. Nós fizemos, inclusive, essa viagem que foi para as Filipinas. E no trajeto dessa viagem, a gente já começou a identificar algumas coisas diferentes, assim, que o mundo estava mudando de alguma forma. Como, por exemplo, lojas vendendo roupas e dando máscaras gratuitas, pessoas usando máscaras já nos voos. E a gente, como muitas pessoas, achando que aquilo era um pouco exagerado, de certa forma. Na verdade, o prelúdio do caos que ia acontecer, né? Pra não dizer que a gente não precisava fazer nada, quando a gente chegou nas Filipinas, a gente teve que começar a preencher formulários, lembra? Toda vez que a gente mudava de ilhas. Toda vez que a gente mudava de ilhas. E também começaram a implementar a aferição de temperatura nas pessoas com as arminhas, lembra, gente? Entramos num shopping aqui. No aeroporto tá cheio disso, mas até aqui estão analisando a temperatura de quem entra. E bloquearam as outras entradas. Alguém aí já foi parado porque a temperatura da testa tava muito alta, ou do pulso. Não sei, isso aí pra mim até hoje não serve pra nada. Mas ainda em fevereiro as coisas começaram a se desenrolar de forma muito rápida, assim. Alguns países começaram a mostrar que o assunto era realmente mais sério do que se imaginava, como a Itália, por exemplo. Terminamos a nossa viagem pelas Filipinas, voltamos para a Nova Zelândia no início de março. A gente chegou aqui dia 5 de março. E 2 semanas depois que a gente chegou, as coisas andaram tão rápido que a Nova Zelândia tinha fechado as fronteiras para todo mundo que estava fora do país. Pensar o quão diferente poderia estar as nossas vidas se nós tivéssemos demorado 2 semanas a mais para voltar para Nova Zelândia. É muito louco. É muito, porque eles não deram aviso nenhum, né? Foi tipo, fechamos as fronteiras, Vamos não fechar é? Vocês têm 48 horas para quem tá fora do país entrar. E, obviamente, apenas residentes e cidadãos neozelandeses poderiam entrar no país. Nós Que estaríamos... não era o nosso caso, não interessa que visto a gente tinha. E entre o período entre a gente chegar na Nova Zelândia de volta, dia 5 de março, e 2 semanas depois, quando eles decidiram fechar as fronteiras, muitas coisas aconteceram, inclusive a gente buscando um novo emprego depois de retornar para cá. A gente entrou em contato através de um site para vir para um working hostel, que até era gerido por um brasileiro aqui em Blenheim. Aqui na Ilha Sul. Teoricamente a gente ia trabalhar colhendo uvas, mas não era bem assim. Quando a gente chegou aqui, meio falcatrua, por isso a gente não recomenda muito esses working hostel aí. E o que foi nos oferecido foi trabalhar numa fábrica abrindo mexilhões. Resumidamente, como podemos definir esse trabalho? O pior emprego que a gente já teve na Nova Zelândia. Comenta aqui embaixo se tu quer ver um vídeo falando sobre o pior emprego que nós já tivemos na vida, né? Não é só na Nova Zelândia. Não é na Nova Zelândia. Mas beleza, a gente queria juntar uma graninha, a gente pensou, vamos ficar aqui uma semana nesse emprego horrível. Semana! A casa que a gente tava também não era grande coisa, a gente tava dormindo na van, né? E pagando caro pra dormir na van, a gente pagava $100 cada um pra dormir dentro da van, estacionada num pátio. E utilizar todas as acomodações dessa casa. Só que assim, eram acomodações divididas entre muitas pessoas. Nosso plano era trabalhar lá uma semana só, enquanto a gente procurava algo melhor. E aí depois vazar, ir embora e adeus mexilhões, adeus casa aqui, caríssima, e era isso. Só que as coisas começaram a andar rápido demais. A Nova Zelândia fechou as fronteiras, ela implementou um alerta de 4 níveis, que a gente vai falar um pouquinho mais pra vocês. E tudo começou a fechar, só podia trabalhar quem era trabalhador essencial e a gente se viu presos aqui em Blenheim
onde a gente acabou passando 5 meses ano passado. Um total de, acho que foram 5 meses. A primeira-ministra, Jacinda, apresentou esse sistema de alerta de 4 níveis. Nova Zelândia entrou no nível 2 no dia 21 de março, no dia 23 de março passou para o nível 3 e 48 horas depois entrou no nível 4, no dia 25 de março de 2020. E o nível 4 nada mais é do que o lockdown mesmo. Durante toda essa crescente dos níveis de alerta, a gente estava trabalhando nos mexilhões. E a cada nível de alerta que ia aumentando, do nível 2 para o nível 3, as restrições no trabalho começavam a piorar. Construíram umas coisas para as pessoas, umas barreiras entre as pessoas das mesas. Tudo no período de uma semana. Eles começaram com uns sarrafos, lembra? Uns sarrafos de 2 metros que eles botavam entre as pessoas pra ver, tipo, não uma tá 2 régua. metros. Não tá 2 metros. E eram uns corredorzinhos assim minúsculos, sabe? E aí isso já é uma coisa estressante e o ambiente de trabalho já era horrível, então foi bem difícil esse momento. Take it in. Right, but you got 3 guys like that one and now. You got like that. Yeah. E quando eles anunciaram que ia mudar pro nível 4, me ligaram e falaram se eu podia voltar para trabalhar lá na segunda-feira, mas não ligaram pra Nicole. Aconteceu que eles mandaram em torno de 70% dos funcionários pra rua, e eu fui uma dessas pessoas. Me vi desempregada durante esse período de lockdown, e o Eduardo, por sua vez, se viu preso na fábrica de mexilhões. Como era uma fábrica de comida, então era um serviço essencial. Exato. Não podia ter todos os funcionários trabalhando, mas eu acho que eles sortearam quem ia ficar, porque eu sou bom na produção, nas fazendas e tal, mas nesse trabalho eu não era bom, eu era muito ruim. Não, foi total aleatório. Acabou que, por a gente estar no lockdown, não poder se mover, não poder se mudar, a gente acabou tendo que ficar na casa e a gente teve a sorte que pelo menos um de nós tinha um emprego, né? Nós dois ficamos nessa casa com mais... quantas pessoas? 25? Em torno de 25 pessoas. O brasileiro responsável por esse hostel, ele colocou pessoas até não poder mais lá dentro. As pessoas precisavam de um lugar, porque era obrigatório. Precisava de emprego e ele meio que atraiu várias pessoas pra lá e as pessoas acabaram ficando presas naquela casa. Foi tipo um Big Brother real de 25 pessoas durante o período de lockdown, assim. Felizmente, essas pessoas que ficaram lá na casa eram pessoas muito legais e acabaram se tornando nossos amigos. Amigos que acabaram virando grandes amigos, na verdade. Nossos maiores amigos, talvez, aqui na Nova Zelândia. Nossos amigos que viraram grandes amigos, na verdade, nossos maiores amigos. Na verdade, nossos melhores amigos. Teve até uma vez que eu publiquei um story de uma noite que a gente fez lá, que a gente ficou bebendo. As pessoas até vinham me julgar, de tá furando a quarentena. Não, minha quarentena é literalmente com 25 pessoas. Com 25 pessoas, numa casa com 25 pessoas. E eu era o único com emprego. Então, o Eduardo trabalhava e as outras 24 pessoas, incluindo eu, ficavam na casa, dividindo um banheiro com 2 chuveiros, 2 vasos e uma cozinha com um fogão de 4 bocas que mal funcionava. Final de abril, com a situação já controlada, os casos quase zerados, a Nova Zelândia diminuiu do nível 4 de alerta para o nível 3. Algumas coisas já começaram a voltar a funcionar, então delivery de comida já começou a funcionar. As pessoas podiam transitar de uma cidade para outra. Podia mudar de emprego. Então, final de abril, um vinhedo aqui na cidade de Blaine estava precisando de funcionários e foi aí que a galera inteira que vivia lá no hostel foi trabalhar nesse vinhedo. E depois de uma semana que eles estavam lá, a Nicole falou, não, legal, vem pra cá, não sei o quê. E eu me libertei dos mexilhões, saí de dentro daquela fábrica gelada e fedida. Fuck the muscles once and for all. E me juntei a eles no ar livre, ao som dos pássaros. Então, por mais que seja difícil um trabalho ao ar livre, era 1 milhão de vezes melhor do que eu estava fazendo nos mexilhões. E nós permanecemos trabalhando lá por 3 meses, e durante esse tempo que nós trabalhávamos lá, as coisas foram melhorando, os níveis de alerta foram caindo, até que em dia 8 de junho de 2020 foi reportado que o coronavírus já não existia mais na Nova Zelândia. Em questão de meses, tudo foi do extremo lockdown para vida normal. Também, durante esse tempo, o governo anunciou que eles manteriam as fronteiras fechadas e, por isso, eles decidiram que eles iam renovar os vistos de trabalho das pessoas que estavam aqui, porque, afinal de contas, eles precisavam de gente para trabalhar já naquela época.
esse trabalho no vinhedo é o mesmo que a gente está fazendo agora, nesse momento. A gente está nele porque ele paga muito bem, essa que é a verdade. Então a gente ficou até o máximo de tempo que a gente poderia. A gente saiu de férias em agosto de 2020. Tínhamos ali todo um roteiro de road trip para fazer aqui pela Ilha Sul. E na nossa primeira parada já, quando a gente estava finalizando uma trilha de mais ou menos 3 dias. A gente estava 3 dias sem contato, sem comunicação. Sem sinal de internet. Um patrulheiro, um ranger. E ele chegou até nós e falou, só pra avisar vocês que a Nova Zelândia entrou em alerta de nível 3. E a gente ficou, o quê? Nem existia mais coronavírus. Exato. Então essa foi a primeira vez que os níveis de alerta voltaram a subir, porque toda vez que eles detectam novos casos, dependendo da quantidade de casos, se eles conseguem identificar a origem ou não daquele caso, eles aumentam o nível de alerta para tentar suprimir e manter a Nova Zelândia livre do coronavírus. A gente tem alguns inconvenientes toda vez que isso acontece, né? Mas é um bom preço a se pagar. Por exemplo, nessa viagem a gente terminou essa trilha de 3 dias e a gente não tinha onde tomar banho. Porque a gente toma banho quando a gente está na estrada em piscinas públicas, em chuveiros públicos. E aí com alerta de nível, acho que era nível 2 até na época. A gente não podia acessar esses banheiros públicos, esses chuveiros públicos. Bom, esse nível de alerta que subiu enquanto a gente estava de férias, ele não demorou muito tempo para já retornar para o nível 1. Acho que algumas semanas e já estávamos no nível 1 e, consequentemente, volta à vida normal novamente. E nesse vai e volta que mantém o coronavírus sob controle, agora, nessa semana, foi a primeira vez que o país inteiro entrou no lockdown, no nível 4, nível máximo de alerta de novo, desde o início da pandemia lá atrás. Então o caso foi aqui em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, aqui na Ilha Norte. A gente está aqui na Ilha Sul, mas o país inteiro foi fechado para tentar identificar a origem desse caso, que eles não sabem da onde veio, e para tentar isolar todas as pessoas que tiveram contato com essa uma pessoa, né? Agora, no momento que a gente está gravando, já se sabe que é a variante Delta, então é até por isso que eles mantiveram o lockdown por mais tempo do que inicialmente planejado. Já identificaram mais algumas dezenas de casos, inclusive em Wellington, aqui embaixo, que teoricamente também não está relacionado com o caso de Auckland. E eles estão vendo quais vão ser os próximos passos, mas a gente sabe que aqui eles vão ser bem rígidos para tentar manter tudo sob controle. Pode vir a durar mais alguns dias, como pode se estender por muito mais tempo. É importante também falar que desde o início as fronteiras seguem fechadas. Tem previsão de abertura? Não tem previsão de abertura. É algo que fica apenas no achismo, na expectativa, mas algo concreto mesmo ainda não se tem. Então, com esse novo lockdown, a gente já experiencia tudo que a gente já experienciou lá atrás, que são as ruas vazias, quando a gente vai para o trabalho, tá um caminho livre, assim, que a gente não está acostumado. Nós somos trabalhadores considerados essenciais, então a gente segue trabalhando para manter plantações e tal, tudo isso não pode parar. Não fomos no supermercado, vamos ir assim que acabar esse vídeo, então a gente vai deixar algumas imagens de como é que tá lá o supermercado. Inclusive, a dona dessa casa, no dia que foi anunciado o lockdown, ela pediu pra sair mais cedo do trabalho dela pra ir no supermercado comprar papel higiênico. Ela chegou com um saco gigante e 2 dias depois ela falou, inclusive, que precisa ir ao supermercado de novo comprar mais papel higiênico. Ela falou isso? Ela falou. Meu Deus. E agora, a gente tinha terminado aqui algumas semanas, 3 semanas do nosso trabalho. A gente tem muita sorte de estar aqui ainda, não apenas na Nova Zelândia, mas também num trabalho que é considerado essencial, então a gente pode continuar trabalhando, continuar recebendo o nosso salário direitinho. Se continuar, se a coisa piorar, se estender, acho que a gente segue trabalhando aqui, né, até as coisas melhorarem, a gente poder seguir viagem por aí, mas enquanto a gente tem um bom lugar para ficar, com um bom trabalho que nos permite receber... Não tem porque a gente... É tudo que a gente precisa, né? Toda essa nossa história aqui na Nova Zelândia foi um grande estar no lugar certo, na hora certa. A Nova Zelândia foi, sim, sem dúvidas, um dos melhores países que conduziu a pandemia. Até o presente momento, o número total de casos foi de 2.968, com apenas 26 óbitos. É perfeito? Não é. Eles poderiam ter manejado melhor a situação da vacinação se as pessoas tivessem não ficado tão acomodadas, como a gente viu muita gente aqui, graças a esse sucesso no controle, eles já poderiam ter caminhado muito mais na vacinação. As pessoas não precisariam estar entrando em pânico agora, sabe?
claro que, apesar da gente estar num país que conduziu muito bem, a gente seguiu com inúmeras preocupações aqui, porque toda a nossa família e os nossos amigos estão no Brasil. Então, realmente, ao mesmo tempo, foi um período de muita aflição também. Continua sendo, E né? continua sendo, porque as Continua coisas sendo. ainda, a pandemia segue aí. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. A gente tá torcendo muito para que as coisas voltem ao normal, obviamente, não só aqui pra gente, mas principalmente pra quem tá no Brasil, pro mundo, que o mundo volte minimamente à sua A gente normalidade. quer sair da Nova Zelândia, a gente quer dar lugar pra vocês virem pra cá. A gente quer muito que as fronteiras abram e que vocês também possam ter a oportunidade de vir trabalhar e viver, experienciar esse país tão É incrível. verdade. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, mandem esse vídeo pra um amigo que tem curiosidade de saber como foram as coisas aqui, como estão as coisas aqui. E assistam um vlog da vacinação, porque conseguimos finalmente tomar a primeira dose aqui na Nova Zelândia. E que caminha a vacinação pra que tudo isso passe de uma vez, né? Vacinem-se. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E agora ela ligou o aspirador. Já se foi serra, já Martelo. pregou, já Música. música e Agora é o aspirador. agora é o aspirador. Depois vai ser o secador de cabelo.